Olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estou aqui para a nossa terceira aula. E nessa aula eu vou explicar para vocês sobre a carta à igreja de Esmirna e como utilizar o recurso visual. Então, para iniciar a nossa aula, vamos ler em Apocalipse 2:8, que diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Então, aqui nessa carta, nós vamos aprender que Jesus se apresentou como o primeiro e o último, aquele que esteve morto e voltou a viver, né? A reviver. E aí nós temos a imagem do túmulo vazio, que é para falar sobre a morte de Jesus. Jesus veio a essa terra, ele pagou o preço dos nossos pecados, morreu, mas ao terceiro dia, ele cumpriu a promessa que era ressuscitar, e ele ressuscitou. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, e assim também, como ele reviveu, tem a vida eterna, ele também oferece a nós a vida eterna. E nessa igreja ele se apresentou assim, aquele que foi morto e reviveu. E aí nós vamos conhecer um pouquinho o contexto de Esmirna. Eu coloquei aí um frasco de perfume. E algumas de vocês podem perguntar, mas o que tem a ver com a carta de Esmirna, esse frasco de perfume? E se nós formos conhecer um pouquinho a história da cidade de Esmirna, Esmirna quer dizer mirra. E mirra era uma essência muito revendida, vendida ali naquela cidade. Era uma cidade muito rica por conta dessa essência que eles extraíam e revendiam. Então, a cidade era conhecida pela sua riqueza e por essa essência que eles vendiam naquela época. E a mirra era utilizada para várias coisas. E a gente vai entender que para extrair a mirra, a árvore ela passa por diversas machucados, feridas, ali precisa ser esmagada, passa por um sofrimento para poder exalar e extrair aquele líquido que se tornava a mirra. Então, nós vamos conhecer essa igreja um pouquinho, que ali naquela cidade era uma cidade onde era produzido a mirra. E a mirra era uma essência muito, muito vendida. A cidade era muito rica. Mas tem algo aí com essa cidade que se compara também aos crentes daquela igreja. E o Senhor Jesus diz a eles, lá a gente vai ver que tem um recurso visual com um saco com algumas moedas. E ao fundo, uma cidade rica, uma cidade poderosa. Assim também era a cidade de Esmirna. Era uma cidade com muitos bens financeiros. Porém, os crentes daquela época eram muito perseguidos. Os cristãos fiéis a Jesus, eles eram perseguidos, eles sofriam e eles tinham uma pobreza financeira também. Eles eram conhecidos pela pobreza e o sofrimento. Pela perseguição que eles sofriam, eles passavam por essa dificuldade financeira. Mas o Senhor Jesus vem e diz que a verdadeira riqueza deles não estavam em bens materiais. E aí é onde tem uma imagem deles orando, olhando para os... Eles adoravam a Deus, eles eram fiéis a Deus. E a riqueza deles estava nessa fidelidade. Tanto que essa igreja não recebeu nenhuma crítica. O Senhor Jesus não deu nenhuma crítica para essa igreja, porque eles exalavam um bom perfume de Cristo. Quanto mais eles sofriam, mais eles exalavam o perfume. Então, Jesus faz um alerta para a igreja de Esmirna. O que Jesus alertou eles? Que aqueles judeus que se diziam judeus, mas na verdade não eram, estavam usando de blasfêmia para falar contra eles, para perseguir eles, que eles
faziam parte da sinagoga de Satanás. Ou seja, o Senhor Jesus sabia a perseguição que a igreja de Esmirna estava passando. E Jesus diz para eles não se preocupar. Por quê? Porque esses não faziam parte do seu povo, não era o povo dele. Aquilo que eles falavam não tinha importância, porque a verdadeira importância estava no que Deus conhecia sobre ele, sobre aquilo que o Senhor Jesus sabia sobre aquela igreja, que era uma igreja que mesmo passando pelo sofrimento, eles estavam sendo fiéis a Deus. Então o Senhor Jesus disse que aqueles que estavam usando a boca para se levantar e perseguir Esmirna fazia parte da sinagoga de Satanás, ou seja, não serviam a Deus, mas estavam servindo a Satanás. E é assim, dentro das igrejas, muitas vezes vão ter pessoas que falam que servem a Deus, mas não estão servindo a Deus, estão usando a boca para falar contra aqueles que servem ao Senhor Jesus. Estão usando a boca para desanimar outros, perseguindo aquelas pessoas que verdadeiramente servem a Deus. Na nossa apostila também está bem resumida e você vai conseguir ter um entendimento melhor sobre o que Jesus está falando sobre isso. Mas nós vamos ver que Jesus também fez um alerta para a igreja de Esmirna. Jesus, ali nós vamos ter uma imagem de homens presos. E o que Jesus queria dizer para a igreja de Esmirna? Jesus alertou eles que o diabo lançaria alguns deles na prisão. Que alguns dos fiéis ali da igreja de Esmirna seriam perseguidos e aí seriam jogados na prisão. Mas Jesus diz para eles não desanimar, não perder a esperança, que mesmo sendo provados, não eram para eles desistir, porque o Senhor tinha uma promessa para eles, que mesmo que se eles morressem, e aí vem o recurso visual do túmulo, porque mesmo que eles morressem aqui nessa terra por conta da perseguição, eles ganhariam a vida eterna. O que Deus quer falar para eles? Que independente do sofrimento, a fidelidade deles garantia a vida eterna. A vida eterna deles estavam garantidas. E aí nós vamos ter um menininho com a mão no ouvido novamente, que quer dizer, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. Então, o que Jesus estava dizendo para aquela igreja? Olha, escutem o que eu estou falando para vocês. Eu não tenho nenhuma crítica, vocês estão sendo fiéis, vocês estão sendo verdadeiros, mesmo passando pelo sofrimento, vocês estão exalando o bom perfume de Cristo, mesmo que tenha aqueles que perseguem vocês, falam contra vocês, vocês não estão desanimados, mesmo passando pela dificuldade financeira, vocês não têm deixado de me adorar. Então, olha, para vocês eu tenho uma promessa. Então, vocês ouçam o que eu estou dizendo para vocês. E Jesus prometeu a eles a coroa de vida. E o que quer dizer isso, a coroa de vida? Lá naquela época era muito comum ter as corridas. E as pessoas corriam para ganhar uma coroa. Era o prêmio a uma coroa. Mas Jesus está querendo dizer para eles que eles vão ganhar uma coroa da vida, né? Então quer dizer o quê? Que eles seriam premiados com a vida eterna. O Senhor Jesus está querendo dizer que ele iria os coroar pela fidelidade deles. Que um dia lá no céu todo esse sofrimento vai ter fim. E que das mãos do próprio Jesus eles seriam coroados. Olha só que maravilha! Imagina quantas crianças estão sofrendo, quantas crianças precisam ouvir que mesmo que elas estão passando pelas dificuldades financeiras, mesmo que elas não tenham uma vida confortável, mesmo que o tênis dela não seja de marca ou que ela não tenha uma casa luxuosa, isso não tem nada comparado com o que o céu tem para nos dar, com o que o Senhor Jesus preparou para nós no céu. Imagina, criança, você receber das mãos do Senhor Jesus a coroa de vida. Estar com Jesus na eternidade não tem nada comparado a isso.
Então, querido professor, você vai ver que na conclusão, aí na apostila sobre a igreja de Esmirna, foi isso que nós comentamos aqui. Falar para as crianças sobre a igreja de Esmirna é explicar que mesmo passando pelas aflições dessa vida, nós devemos continuar fiéis ao Senhor Jesus. Então, finalizamos por aqui a nossa aula e espero vocês na nossa próxima aula.